Fala, meus amigos, minhas amigas, vocês estão bem? Eu tô passando aqui para comentar o assunto do momento no Vasco, que é Pablo Verratti, o Pirata. O Pirata que chegou aqui em 2023, foi fundamental naquela campanha em que a gente escapa do rebaixamento, foi fundamental em 2024 na nossa campanha da Copa do Brasil e também na nossa campanha razoável no Campeonato Brasileiro, e que nesse ano, mesmo sendo o artilheiro do Vasco e o artilheiro do Brasil, vem sendo muito contestado e, na minha visão, não sem razão. O Verratti, apesar dos gols que fez aí contra o Atlético, contra o próprio Mirassol, é um jogador que não está vivendo a melhor das suas fases e que parece não encaixar muito bem com o estilo de jogo proposto por Fernando Diniz, né? E esse argumento de que o time pode ser melhor sem o Verratti ganhou muita força no último fim de semana, quando o Vasco goleou o Santos com uma atuação de gala dos 4 jogadores que formaram o ataque, né? O Nuno Moreira com 2 assistências, o Ryan com gol, o Coutinho com 2 gols, o DVD com 2 assistências e 1 gol, enfim, todo mundo jogou muito bem e o time funcionou muito bem sem o Verratti, sem um atacante de referência, né? Mais jogadores ali se movendo ao redor da bola, participando da troca de passes, gerando mais espaços na defesa do adversário. Mas, apesar de tudo isso e apesar dessa noção geral de que o Verratti não encaixa tão bem no esquema do Diniz, quem parece discordar bastante disso é o próprio Fernando Diniz, que deve voltar com o Pirata nesse jogo contra o Juventude na quarta-feira, né? Um dos jogos que a gente precisa cumprir aí do primeiro turno ainda. Jogo que, se o Vasco vencer, se o Vasco vencer, passará o Santos, passará o Corinthians, encosta no Galo, encosta no Internacional, encosta no Bragantino, encosta no Ceará, encosta em todo mundo ali que está na meiuca da tabela. Então, um jogo fundamental e, mais do que encostar em quem está em cima, também se distancia de quem está embaixo. Então, um jogo fundamental em que Diniz, repito, vai apostar em Pablo Verratti. É verdade também que o time não vinha jogando mal, apesar desse questionamento ao Verratti. A gente vinha pecando na eficiência, né? O time criava as oportunidades e o próprio Verratti vinha sendo menos eficiente do que ele costumava ser, do que ele foi até esse ano, até esse momento, perdendo gols que não costuma perder. Mas o Diniz aposta em recuperar o seu artilheiro, uma liderança, um cara que eu tenho certeza que é também muito querido dentro do grupo do Vasco. E bom, apesar de eu discordar, se essa for a opção do Diniz, que amanhã seja o dia do Pirata, ó, guardar vários.